Bom dia, povo de Deus, onde quer que você esteja nesse momento, receba a bênção do Senhor e o cuidado diário dele sobre a sua vida. E que essa bênção seja repassada a outros, que também poderão compartilhar com outras e assim por diante. Uma corrente extraordinária de generosidade para abençoar o mundo todo à nossa volta. Nossa reflexão hoje está em Lucas capítulo 14, do 12 ao 14, que vai nos dizer assim: Então Jesus disse ao que o tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Oferecer um banquete para pobres, aleijados, coxos e cegos seria um grande ato de generosidade, uma vez que essas pessoas não poderiam retribuir ao anfitrião. Jesus quis dizer que quando o anfitrião só convidava os amigos que lhe convém, seu ato era motivado pela ambição egoísta, não pelo amor. Esses quatro grupos de pessoas representavam as classes sociais mais baixas, de quem os ricos e poderosos poderiam, e normalmente o faziam, facilmente abusar. A recompensa para essa boa ação aconteceria na ressurreição dos justos. Jesus ensina que, por causa do reino de Deus, é mais importante dar festas aos pobres que nunca são convidados, do que trocar gentilezas com os que já estão acostumados a isso e talvez até nem deem o devido valor ao convite ou à festa que lhe foi oferecida. No capítulo 14 de Lucas, do versículo 1 até o versículo 24, nós vamos encontrar aqui o banquete messiânico. Por meio dos seus ensinamentos e milagres, Jesus anunciou que o banquete messiânico de Deus estava prestes a ser servido. Todos poderiam vir e participar da mesa da salvação do reino de Deus. Eu recomendo toda a leitura desse capítulo, porque ele vai tratar esse assunto de forma muito generosa e também de forma provocativa, como Jesus, em seu ensino, é muito comum Jesus provocar não somente os religiosos, mas também a todas as pessoas que estavam em sua volta. Eu, por exemplo, hoje ainda, quando eu estou lendo os ensinamentos de Jesus, como eu tenho feito todos os dias, fazendo áudio, pregando na igreja, atendendo pessoas, trazendo esse ensinamento também para a minha própria vida, confrontando tantas vezes a minha pequenina fé e a minha caminhada com Jesus, eu sempre penso que Jesus não provocou só as pessoas religiosas do primeiro século, mas ele continua nos provocando, porque ele deseja, sim, restaurar completamente a sua igreja, e ele também deseja nos ensinar a viver a forma cristã, como ele viveu e como ele tem nos ajudado a entender que o reino de Deus assim deve ser servido, deve ser anunciado, deve ser proclamado, deve ser testemunhado. Temos aqui também nesse capítulo 14 de Lucas, do versículo 12 até o versículo 14, que o principal dos fariseus, sem dúvida, convidara as pessoas célebres do local para essa refeição.
Jesus percebeu isso imediatamente. Podemos ver esse convite aqui em Lucas 14, do versículo 1 até o versículo 11. Jesus traz então essa palavra porque ele viu que o povo desprivilegiado na comunidade não fora incluído. Como nós acabamos de ler, o texto vai nos dizer que Jesus orienta que os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos deveriam ser convidados, deveriam ser privilegiados também, porque dificilmente essas pessoas eram convidadas. Normalmente as pessoas convidavam os amigos, os parentes, os vizinhos ricos, sempre com a esperança de ser recompensado com outro convite ou outro banquete. Agir dessa maneira não requer uma vida divina, mas é absolutamente sobrenatural mostrar bondade aos pobres, aos aleijados, aos coxos e aos cegos. Deus reserva um prêmio especial para os que mostram amor, generosidade e compaixão para com essas classes. Embora tais convidados não possam recompensar-nos, Deus em si ainda promete premiar na ressurreição dos justos. E isso também é conhecido nas Escrituras como a primeira ressurreição e inclui a ressurreição de todos os cristãos verdadeiros. A reflexão, ela mexe com a gente, com nossas práticas, também tantas vezes com a nossa expectativa, a forma como nós vivemos diariamente, trocando favores, trocando gentilezas. Isso não tem nenhum problema aos meus olhos, se você tem como convidar sua família, seus amigos, seus parentes, mas não esquece de que também tem um lado de pessoas, tem um grupo de pessoas que podem ser recompensadas, que podem ser abençoadas, que podem ser privilegiadas e que esse grupo de pessoas geralmente estão esquecidas à margem da sociedade e que Jesus agora provoca a nossa espiritualidade para que nós venhamos a tomar pé e a tomar uma atitude de contemplação a essas pessoas, convidando-as para os nossos banquetes e entendendo que elas jamais terão como nos recompensar e também como nos devolver esses favores e essas gentilezas. Olha que desafio para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia e também para os nossos relacionamentos com essas pessoas tão vulneráveis da sociedade. Nós deixamos aqui esse apelo, esse desafio e esse confronto de Jesus com todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude e que nós sejamos aprovados pelo Senhor, porque ouvimos a sua palavra e a colocamos em prática, fazendo tal qual Ele deseja que nós façamos como seu povo, sua igreja, sua gente, seus filhos e filhas. Receba, pois, um grande abraço e uma palavra de encorajamento para esse dia. Amém.